Então nós temos por trás desses personagens, pessoal, uma situação muito legal, que é a filosofia do Hakuna Matata. O que é essa filosofia? É o que canta bem no início, é o refrão da música. Os seus problemas você deve esquecer. E com inteligência artificial a gente não precisa esquecer dos problemas e também não precisa sofrer com eles. A gente pode terceirizar os problemas para o nosso copiloto, que nos ajuda a trazer aquilo que é o mais importante para todos nós. Todos que estão aqui têm algo que é muito valioso, chamado tempo. O nosso tempo é o bem mais precioso que nós temos. Porque o tempo não volta, ele é limitado. O nosso dia só tem 24 horas, não tem como ampliar. Na empresa, quando você precisa de mais resultado, o que você pode fazer? Contrata a equipe, faz marketing e gera um monte de coisas para trazer resultado. Mas tempo não tem jeito, o dia só tem 24 horas. E esses 24 horas precisam ser bem aproveitadas. Por isso, os recursos de inteligência artificial, eles são muito importantes quando bem aplicados, porque eles liberam tempo para os gestores. Eles liberam tempo para quem está trabalhando, porque produz 3 vezes mais. E aí você tem tempo para aquilo que é importante na sua vida. Para a sua fé, para a sua família, para a sua atividade física, para o cuidado da sua saúde. Então, é muito importante a filosofia do Hakuna Matata, para que a gente possa, então, começar a falar de inteligência artificial. Não é sobre ferramentas. Aqui eu só trouxe 3 ferramentas, porque para nós falarmos de algumas, nós precisaríamos fazer uma maratona interminável. Hoje, a Associação Brasileira de Inteligência Artificial, que eu sou associado, tem um dado que diz que só no Brasil nós temos hoje mais de 10 mil soluções de inteligência artificial. Só no Brasil, fora o que tem no mundo. Então, não é sobre ferramenta, é sobre como você vai utilizar, é sobre o seu desenho de uso. E aqui eu trouxe 3, ChatGPT, que é o nosso amigo mais querido e conhecido, que chegou lá em 2023 para criar essa revolução que nós estamos agora. Mas ele só trouxe uma disrupção no mercado. A inteligência artificial, ela nasceu na década de 50, quando, lá depois da Segunda Guerra Mundial, o termo foi vinculado. Ela começou mesmo lá durante a Segunda Guerra Mundial, quando eles conseguiram cruzar dados e tomar decisões para que tivesse um efeito melhor os ataques e as defesas. Depois, trago para vocês 2 amiguinhos ali do sistema Google, Gemini e Notebook LM. São 2 ferramentas que nos ajudam muito para isso que nós vamos falar hoje. Melhorar vendas, melhorar treinamento e trazer base de dados. ChatGPT é ótimo quando você precisa pensar, estruturar, simular, corrigir. É aquele cara legal para você fazer um bate-papo. Você perguntar, você tratar as ideias, você organizar. Porém, isso tem uma metodologia para que funcione, para que isso possa ser realmente algo que vai fazer a diferença. Senão vira só uma conversa de comadre que não leva a empresa para lugar nenhum. Gemini é ótimo para leitura de texto, imagens, vídeos, porque ele está muito conectado com o sistema Google. Então, por exemplo, aquele monte de vídeo que tem no YouTube, que você precisa buscar informação, o Gemini é ótimo para isso, porque ele é da mesma plataforma. O YouTube é da plataforma Google. E o Notebook LM é um tanto quanto veloz em produzir muitas coisas, e nós vamos fazer muitas ações práticas para vocês verem ao vivo, e depois vocês vão fazer algumas ações, vão levar dever de casa, né, para fazer na empresa, para poder aplicar, para amanhã vocês terem ações para fazer. O objetivo dessa palestra não é eu ficar aqui falando durante horas e vocês ouvindo.
O objetivo é que vocês tenham exemplos práticos e ações para serem executadas ainda hoje e permanecerem a partir de amanhã e seguindo no processo do conhecimento. Então, o primeiro caso que eu já vou trazer para vocês é utilizando o ChatGPT. Então, o que é a proposta desse primeiro caso? É você utilizá-lo como um supervisor comercial. Qual que é a situação que nós temos aqui? Um produto novo chegou. Olha lá. Você tem um produto na empresa e a equipe ainda não domina como vender. O que você vai pedir para o supervisor fazer? Você vai colar essa ficha técnica ou subir o arquivo e vai pedir para ele 5 argumentos por perfil de cliente, objeções e respostas curtas e um roteiro de 60 segundos para WhatsApp, telefone ou presencial. Aqui embaixo tem o prompt que eu vou rodar ao vivo agora para vocês. Você é um supervisor comercial, recebe a descrição do produto abaixo. Tem hora que a tecnologia aí voltou. Não voltou. Você vai ter os 5 argumentos de venda por tipo de cliente, 7 objeções prováveis, como responder com respostas curtas, um roteiro de 60 segundos para atendimento e uma versão para o WhatsApp. Eu estou pedindo para ele fazer tudo isso para mim. Agora nós vamos fazer isso na prática. Não tá, travou a bolinha lá. Então vamos lá, se a internet permitir, pode trocar aí para mim, Carlos. Se a internet permitir, nós vamos fazer do zero aqui. Para quem nunca usou o ChatGPT, você pode acessar o Google e colocar lá, ChatGPT. A tela inicial é essa tela que está aqui, ó. Você pode começar a utilizar sem precisar fazer cadastro. Lá em cima tem o entre e cadastre-se gratuito. Então você pode cadastrar de maneira gratuita. Ele tem uma certa limitação de ações e de perguntas que você pode utilizar, tá? Então nós temos hoje muitas IAs que antigamente eram totalmente free, faziam um monte de coisa e hoje estão todas pagas, né? Porque está todo mundo usando. Então demanda, quem tem comércio sabe um negócio muito maravilhoso que é demanda versus procura, né? Quem tem demanda, o preço sobe. Então, não tem como ser diferente. Então, tem muita ferramenta hoje, mas todas elas têm um início gratuito. Algumas são um modelo freemium, que elas têm um tempo de teste e depois cobram. Algumas têm um formato de crédito, que liberam um crédito para você usar e vão renovando isso a cada tempo. E algumas são gratuitas com limitações e depois tem as versões pagas. O GPT é um dos casos que tem versão gratuita e versão paga. Eu vou pedir licença para vocês que eu vou sentar aqui para a gente fazer o negócio ao vivo. Então, você vai entrar ou cadastrar-se. Se você tiver conta Google, olha que legal. Você clica aqui em cadastrar-se e fazer login com a sua conta Google. Ele já vai buscar todos os seus dados, você não precisa preencher nada. Você escolhe a conta Google que você quer utilizar. Eu vou usar uma conta aqui gratuita. Não vou usar a minha pessoal, porque para mostrar para vocês como é que funciona a gratuita. Aqui ele vai perguntar algumas informações e aí vai criar a conta. Não pode ser menor de idade para criar conta. Ó. Então não pode data de nascimento, não pode ser hoje. Vou colocar uma data aqui mais antiga para ele validar e criar a minha conta. Esses dados ele busca do Google, porque essa conta que eu estou usando, ela é uma conta nova, então ela não está totalmente ativada, que eu uso só para as palestras e treinamentos. Você já está lá, no que você está pensando hoje. Então essa é a ferramenta. O que nós estamos pensando hoje? Vou lá, pegar aqui então os prompts que eu já deixei pronto aqui. Vou colar aqui o prompt e vou subir aqui um arquivo, arquivos ou fotos.
E aqui eu trouxe um PDF aqui que tem algumas informações, que é uma ficha técnica de um produto. Aqui ele pensou 23 segundos para trazer essa resposta aqui, ó. Então, o que ele fez aqui para nós? Primeiro, ele descreveu o que era o produto e quais eram as características. Depois ele trouxe 5 argumentos por tipo de cliente. Primeiro argumento: empresário executivo. Qual que é a importância do empresário ter um iPhone? Para a sua equipe de venda vender iPhone para empresário. Velocidade e fluidez. Imagem premium. Produtividade no dia a dia, segurança, confiabilidade e integração com ecossistemas da Apple, como, por exemplo, o Mac, iPods e iPay. Então, esses são os principais argumentos para você convencer um empresário, um executivo a comprar um iPhone. Depois eu tenho para outros, é o que é legal aqui, que ele gastou só 20 segundos para fazer isso, né? Segunda classe, B, criador de conteúdo ou social media. Por que é importante para um social media ter um iPhone? Porque ele tem um sistema de câmera Pro com Fusion para 48 megapixels. Ele tem ultra angular de 48 mega, teleobjetiva com zoom óptico de até 5. Vídeos profissionais com gravação em 4K. Qualidade de áudio superior, 4 microfones. Controle de câmera com mais praticidade e armazenamento profissional com opções de você avançar até 1 tera. Então, conforme é o público que você precisa conectar, os argumentos são diferentes. E aí, o GPT já trouxe, porque eu pedi aqui para ele. Esses que eu pedi são genéricos. Lá na sua empresa, o que você vai fazer? Você vai dizer, o meu público é esse. O meu produto é esse. Você vai refinar o prompt para poder utilizar. E ele traz para você, então, essas argumentações. O terceiro... cliente que quer durabilidade e segurança. Então ele já vai trazer a estrutura, a resistência, o que o vidro traseiro dele é texturizado, a vida útil dele em tempo de uso. Cliente que quer bateria, tela grande e conforto. Está explicando a diferença lá, ó. O 16 Pro Max tem até 33 horas de reprodução. Ó, dá 3 dias assistindo o vídeo sem precisar carregar o telefone. Pensa num negócio bom, né? Telas no Pro Max e no Pro, a diferença do tamanho de tela. Ali a recarga prática, como que ele habilita. E embaixo o cliente que é cliente Apple usuário Premium. Então, já tem toda uma ativação desse tipo de cliente. Depois aqui, olha que legal. As objeções prováveis e resposta curta. O mais legal de todas. Quem aqui conhece o cliente que o nome dele chama Takaro? É o japonês que vai nas nossas lojas, né? O japonês chamado Takaro. Então tá lá o primeiro argumento. Tá muito caro. Como que o vendedor pode responder numa resposta curta? Eu entendo, mas aqui você está levando um aparelho premium com chip A18 Pro, câmera Pro, estrutura de titânio, a vida útil é muito mais alta. Eu não sei se eu preciso de tudo isso, porque às vezes eu não preciso de todos os recursos. Está lá um argumento para o cliente ser convencido. Qual a diferença do Pro e do Pro Max? Principal é tela e bateria. O Pro é mais compacto, o Pro Max entrega uma tela maior e 33 horas de vídeo. Eu não entendo de iPhone, tá, pessoal? Não estou fazendo propaganda para eles, mas é para vocês entenderem o quanto isso potencializa a nossa capacidade. Ah, eu tenho medo de quebrar. Ele vem com estrutura de titânio, não quebra, pode cair no chão. No máximo, tela que vai dar algum problema. Então, vai gerando todos os argumentos que você precisa. Vai gerando maneiras de você conectar, né? Eu uso Android, vou estranhar? Nos primeiros dias muda um pouco. Você não vai dizer para o cliente, sim, é muito diferente, que eu falo, então eu vou ficar com o meu Android, né? Então, eu tenho toda a argumentação, 7 argumentos que nós pedimos. E aqui, um roteiro rápido de atendimento para o WhatsApp.
Oi, tudo bem? Me conta rapidinho, você procura mais câmera, bateria, desempenho e status premium. Você já disparou perguntas para o cliente para entender a necessidade do cliente ao adquirir o seu produto. Então essa parte é que nos ajuda muito a entender. Segundo caso, esse aqui são números, tá? Então, o que nós vamos pedir para ele? Vamos pedir aqui, ó, uma situação, as vendas estão caindo e o time acha que o problema sempre é preço. Quem que passa por essa dificuldade? Aqui em Água Boa, acho que as empresas não têm esse problema, né? Cai venda. Ô pessoal, o que está acontecendo? É o preço. Sempre é o preço, né? Tem lugar que o pessoal doa as coisas e as pessoas não vão buscar e o culpado é o preço, né? Deve ser do combustível, de alguma coisa que impossibilitou buscar o brinde, né? Então, aqui nós vamos usar um prompt que é simples, tá? Nós vamos pedir para ele padrões, hipóteses e perguntas de diagnóstico. Exija plano de ação de 7 dias com responsáveis e peça mensagem curta para alinhar a equipe sem drama, tá? Isso aqui é muito importante, pessoal. Por quê? Porque às vezes nós precisamos... Quem escreveu comunicação lá no começo, aqui tem umas dicas de comunicação, porque você já vai receber alinhado aquilo que você precisa conversar com a sua equipe. Que maneira que você vai disponibilizar essa informação para ele. Então vamos lá em mais um. Esse aqui é um caso já que nós vamos usar o Gemini, que é do Google, que é transformar o material técnico em venda de fala. Eu já subi ali para ele um link de um vídeo, eu vou mostrar para vocês e vou mostrar o prompt que foi utilizado. Analise o material e transforme em linguagem comercial. Eu quero benefícios percebidos pelo cliente, argumentos por segmento, objeções e prováveis que o cliente pode ter e um discurso curto para abrir conversa com o cliente. Então agora nós vamos para uma outra ferramenta que é o Gemini. Pode. Aqui, pessoal, vocês estão vendo aí, já tem. Então, ali, eu subi um link do YouTube, por isso que o Gemini é melhor que isso, tá? E porque o ChatGPT ele não é tão bom em busca de vídeos do YouTube. Eu só coloquei o link lá, vocês estão vendo? Tem um link lá em cima, tá? Aqui embaixo. Ele já fez uma busca para mim, eu mandei o link e o prompt, e ele já trouxe aqui, ó, com base no seu vídeo da Tigre, sobre instalações de acabamentos universais, modelo volante, está aqui o material estruturado conforme solicitado. Então aqui eu mandei para ele um vídeo de um negócio que eu entendo muito, que é de acabamentos metálicos, né? Que eu sou dono de material de construção, eu entendo dessas coisas. Então tá ali o que eu pedi para ele, um resumo de 5 minutos de leitura. Olha o que ele produziu para mim. Módulo 1, preparação e identificação. Colocou lá e marcou no vídeo, olha o quanto é interessante, ele marcou no vídeo que isso que ele está me falando, lá no vídeo está nos 25 segundos do início do vídeo. O foco é identificar qual conversor ou adaptador de estria se encaixa no seu registro. O vídeo destaca 3 cores principais de conversão, cinza, azul e verde, cada um compatível com marca de base específica, como Fabrimar, ele dá o exemplo lá. É essencial destacar as peças e remover qualquer rebarba plástica antes de iniciar. Então ele já trouxe para você uma explicação rápida para você fazer. Aqui eu pedi blocos de 5 minutos e quando eu subi o vídeo, ele era um vídeo curto. Se eu subir um vídeo, por exemplo, de 1 hora, ele cria os blocos de 5 em 5 minutos para explicar o que lá aconteceu no vídeo. Depois ele coloca lá, módulo 2, instalação do cinza. E aí você não precisa perder tempo assistindo o vídeo se você precisa saber só do cinza. Você já tem o processo do cinza. Depois eu tenho o quarto.
Instalação do módulo azul, lá no 1 minuto e 20. Você não precisa perder tempo procurando no vídeo onde é que fala isso. Já está explicando como é que é o processo do azul. Como ele diz, é um processo idêntico ao cinza, porém tem uma etapa crucial, que é encaixar o adaptador necessário para instalar um parafuso. Não sei nem o que isso significa. E nós temos então um quiz e um roleplay de abordagens. O que é o quiz? Pergunta para você treinar a sua equipe. Então não precisa mais ficar a pessoa treinando. Você põe a pessoa para estudar e depois rola o quiz. Qual a principal diferença de instalação entre o conversor azul e verde? A resposta deve ser: o azul exige o uso de um parafuso de fixação. Próxima pergunta: o que deve ser feito com as peças plásticas logo após destacá-las? A resposta é retirar a rebarba para garantir o encaixe perfeito. Então você consegue colocar um nível de excelência na sua equipe. Aqui é um produto, né, que talvez vocês nem conheciam que existiam. Amanhã já sabem que existe, hoje já sabem que existe. Embaixo, roleplay, simulação de venda com instrução. Olha que legal essa etapa, tá? Roleplay é uma técnica que a gente usa muito em treinamentos, que é fazer uma simulação prática. Então eu coloco ali, o vendedor: entendo que você está preocupado se o acabamento vai servir no seu registro antigo. Esse kit é universal. Aí uma fala possível do cliente: mas se eu não souber a marca da base que está na parede, não tem problema, o kit vem com os adaptadores coloridos, basta testar qual estria encaixa perfeitamente antes de montar. Se for a cinza, é clique. Se for a verde ou azul, é só usar parafuso, que já vem no kit. Então agora vocês já podem comprar o kit para deixar as casas de vocês tudo bonita, com os adaptadores universal da Tigre. Checklist de abordagem. Identificar a marca base do registro, se possível. Verificar se o cliente tem ferramenta básica. Olha que negócio interessante. O cliente foi comprar uma coisa. Será que todo vendedor lembra de oferecer produtos acessórios quando o cliente está dentro da loja? Você imagina o quanto tempo você ganha com essa ferramenta de produtividade para treinar a equipe, para melhor argumentação, para fazer tudo isso que você precisa para performar melhor as suas vendas. Vamos lá então para Notebook LM. Esse é a ferramenta um tanto quanto nova, mas é uma ferramenta muito importante para os empresários. Você pode usar para diversas coisas, eu vou dar exemplos, mas aqui o foco é nós conectarmos com os empresários. Então, o Notebook LM é uma ferramenta que ela funciona como se fosse uma inteligência artificial personalizada para a sua empresa. Porque no Notebook LM você consegue mandar as informações. Então, aqui a gente tem, por exemplo, manual, catálogo, política comercial, FAQ, de perguntas e respostas de cliente, e ele traz para você aquilo que você precisa. Só que ele não vai buscar na internet o achismo. Ele vai trazer para você única e exclusivamente as informações que estão no documento que você mandou para ele, sem confusão de conversas que você fez. Tá? Então essa ferramenta, você cria um notebook, aquele notebook tem aquelas informações e aquelas informações geram todas as respostas que você vai fazer para encontrar o resultado que você precisa. Então, ela é uma ferramenta que pode nos ajudar a criar estudo guiado, peças específicas para alguma coisa, treinamentos, muito valioso para você estruturar. E aí ali dá para terceirizar muita coisa que nós vamos ver no ao vivo. Então aqui eu subi para ele um catálogo completo de produtos de uma marca chamada TechBond, com tudo que a empresa tem, tá?
o catálogo. Esse catálogo eu fui lá no site da TecBond, coloquei TecBond catálogo. Aí lá no Google apareceu, pedi PDF, fiz o download e subi. Está aqui, ó, catálogo construção 2026. Tá? Esse é o arquivo que o notebook vai utilizar. E aí ele começa explicando, para quem não conhece, não sabe o que é a TecBond, vai conhecer hoje. Deixa eu voltar aqui, que eu apertei no botão errado. Então lá, o catálogo da TecBond apresenta uma vasta gama de produtos para construção civil. O material principal são adesivos, silicones e uma série de outros produtos, e tem toda a especificação técnica. E aí o que ele faz aqui, pessoal? Toda vez que você disponibiliza um arquivo para ele traz sempre, padrão, 3 perguntas, sugerindo que você faça alguma coisa. Eu não queria nenhuma dessas perguntas, então eu coloquei a minha própria pergunta. E aí eu falei para ele, liste os produtos que são lançamento. Eu queria saber se naquele catálogo tinha algum lançamento. E ele identificou esses lançamentos. E eu descobri que neste catálogo ele lançou adesivos para tubos de PVC e fitas de empacotamento BOPP. E já traz algumas explicações sobre esse produto. Depois, eu falei para ele, preciso treinar a minha equipe sobre esses lançamentos. O que você sugere fazer? Quando você não sabe o que fazer, você pergunta. Tá? Perguntei para ele o que ele sugeria. E aí ele colocou a resposta de sugestão dele. Treinamento técnico, o produto por dentro. Aí faz toda uma explicação da parte técnica do que é um adesivos para PVC. Depois ele trouxe tudo que é a fita de empacotamento. E aí trouxe aqui, ó, treinamento prático e aplicação. Demonstração visual do PVC, da fita, e colocou exemplos de como você fazer isso. Depois ele trouxe cross-selling, que é a argumentação de venda. Quais são os argumentos ao vender tubos e conexões? Ofereça adesivo PVC. Parece lógico? Parece. Mas quantas vezes você já chegou em casa com uma torneira nova sem veda-rosca? Porque você esqueceu e o vendedor esqueceu de ofertar. E é um processo natural. Aqui também, o cliente comprou um monte de tubo. Eu acho que ele tem os adesivos para colar os tubos na casa dele. Eu acho, não vende nada para ninguém. Então está aqui um modelo de você juntar as coisas. Ao vender produtos, né, de limpeza e organizadores, como gancho, sugira fita de empacotamento. Então ele está colocando, linkando aqui, ó. Em algum momento, nós falamos que tinha esses produtos no catálogo, mas ele descobriu que lá no catálogo, na página 3, que ele coloca um número, tem linha de gancho da TecBond. Aqui, para quem não sabia, que nem eu, descobriu que tem esse produto lá. Então ele vai trazendo muitas informações baseadas nas que tem lá. Aí eu falei para ele, consegue fazer um vídeo para que eles estudem? E aí ele que disse que sim, consegue fazer o vídeo para que todo mundo estude. Aqui eu vou explicar um pouquinho sobre o funcionamento, então, mais a fundo do notebook LM, que vocês acabaram de ver. As entradas, né? Então, o que você pode mandar para ele? PDF, catálogo, vídeo, transcrição. O que ele gera? Áudios, vídeos, como vocês viram, revisão, quiz e FAQ. Qual que é o ganho real? Você tem reuniões mais inteligentes, menos repetição, mais autonomia e consulta rápida para dúvidas. Porque qualquer pergunta, você vai ali, escreve e ele olha especificamente naquele material que você mandou e ele traz as respostas prontas para você poder executar.
Então, agora é com vocês. Agora é a hora que vocês vão colocar em prática, não é? E aí eu trouxe uma missão para vocês. Vocês vão realizar ao vivo aí nos celulares, pegar aí o seu ChatGPT e perguntar sobre o seu produto. Se você tem uma foto do seu produto, qual é o problema que você tem, e você vai pedir para ele lá, ó, argumento de vendas, objeções e mensagem curta de abordagem. Tá? Como que você vai fazer isso? Vai lá no ChatGPT, vai abrir, vai anexar uma foto lá da sua galeria e vai digitar esse prompt para ele. Tá? Quero argumentos de venda, quero objeções e quero mensagem curta de abordagem. As perguntas, todas juntos aí, e aí eu quero convidar um corajoso aí para vir compartilhar qual foi o seu resultado. Então você vai colocar lá e perguntar: eu quero argumentos de vendas, e aí vocês vão trazer para o negócio de vocês, para a realidade. Então, sei lá, para quem vende cachorro quente, quais que são os argumentos de venda de um cachorro quente? Qual que é as objeções para vender cachorro quente? O que o cliente pode falar? Ah, tem muito sal, salsicha não é saudável, coisas desse aspecto, né? Então como é que vende? Vende para as crianças, porque criança não entende dessas coisas. Argumento de venda está em você focar em vender para o público consumidor, que é criança, né? Então, se você é vendedor de cachorro quente, você precisa ter isso. E aí uma mensagem curta de abordagem. Como que você vai falar com o cliente para fazer isso? E aí você consegue trazer isso para o dia a dia. Boa noite, seja bem-vinda. Seu nome? Luciane Diniz. Então vamos lá. O que você perguntou aí, Luciane? Eu coloquei, pegue meu produto principal, que é uma palestra. Eu quero argumentos, né, de venda, objeções, mensagem curta de abordagem. Aí eu dei o tema da palestra, né? Isso. A palestra é sobre perfis comportamentais para empresas. Aí ele já deu na minha cara aqui, que foi direto ao ponto, né? Você não vende palestra, você vende resultado no comportamento que impacta no faturamento, clima e liderança. Se você continuar vendendo palestra, vai competir por preço. Se vender transformação, comportamento aplicado ao negócio, você domina a venda. Aí divide os argumentos. Viu que legal? Show. Então é isso, ó, pessoal. Muda totalmente a visão, né? Vocês viram que ela compartilhou aqui conosco, que já deu um insight para poder transformar o seu negócio, para convencer o cliente a ter um resultado diferente. Mais alguém quer compartilhar? Mais alguém? Não? Então vamos para o próximo. Vamos lá agora com Gemini, para vocês verem a diferença aí de comportamento da ferramenta. Pegue um material seu e transforme em linguagem comercial. Você pode até pegar o mesmo produto que você escreveu aí no GPT e levar lá para o Gemini e falar para ele o que você quer. Pode ser um link, uma apresentação, uma imagem, um PDF, e pedir para ele transformar isso em linguagem comercial. Vocês vão ver que é diferente a maneira com que ele orienta as suas ações, apesar do assunto ser teoricamente o mesmo, ser muito próximo, mas vocês vão ver que o Gemini traz uma visão diferente, principalmente quando for link, tá? Ele é muito bom com conexões da internet, porque o dono da Gemini é a Google, e a Google é a maior plataforma de buscas, é um dos maiores players do mercado em domínio da internet, tem ferramenta para tudo, então ela conecta com muita coisa que às vezes a gente não sabe que está funcionando tudo junto. Então vamos lá, alguém fez aí? Eu preciso de um voluntário aí do Gemini agora para compartilhar como é que foi essa experiência. Boa noite, qual que é o seu nome? Boa noite, eu sou a Cleide, eu sou cabeleireira e eu sou especialista em cabelos cacheados. Ontem uma cliente me perguntou se eu não daria uma consultoria online para ela. Como eu já uso a ferramenta e sou muito curiosa, eu corri lá na minha IA e falei, monta uma aula online para mim. E aí ele já mandou o folder, eu publiquei no Instagram, já mandei a aula para ela, mandei uma aula básica, uma aula mais formulada com PDF, uma aula com acompanhamento se ela estivesse passando por transição, já economizei meu tempo. Ela me deu tudo mastigado. E que ferramenta que você está usando? Inner AI.
Ganhei 10 dias de graça. Então, é o que eu falei para vocês, tem muita ferramenta, né? Essa ferramenta que ela colocou aí para nós chama Inner AI. Ele é um hub de ferramentas, tá? Talvez, se vocês seguem ou procuram o interesse de vocês no Instagram ou no Facebook é sobre inteligência artificial, vocês já viram uma propaganda muito legal dizendo assim: você já viu uma propaganda da Adapta? Nós estamos fazendo os 2 anos, né? Ninguém aguenta mais ouvir essa propaganda, tá? O que Adapta, Hub, que é do Grupo Primo, Inner IA, são plataformas que integram várias ferramentas, tá? Então elas fazem muitas coisas, mas elas usam vários modelos, que é o que nós usamos aqui, 3 modelos diferentes. O que acontece lá é que você não precisa ficar trocando de uma para outra. Você está na mesma tela e aí vai trocando de uma para outra. As versões pagas, geralmente elas usam um acesso interno que a gente chama de API, que dá para colocar isso até na sua empresa se você quiser. Tem uma inteligência artificial específica sua, né? Ser o dono da sua inteligência artificial. E por último, pessoal, da nossa atividade, essa aqui é para empresa, tá? Aplicação na empresa. Eu brinquei que tinha tarefa de casa, porque é isso que você pode fazer amanhã, tá? Você pode usar o notebook LM e aí pense em 3 documentos da sua empresa que podem virar base de consultas e treinamentos da sua equipe. Você vai pegar esses documentos e colocar lá. Só que não mistura, tá, pessoal? Não sobe catálogo de produto com regra de colaborador, que tem empresa que tem manual do colaborador. Então, manual pessoas em pessoas, produtos em produtos, tá? Não misturem produtos. É uma dica que eu dou para vocês ao usar o notebook LM. Não sobe um catálogo da Manco e um da Tigre no mesmo notebook, porque daí um pouco ele vai fazer confusão. Ele não vai ter, ele tem uma capacidade, mas ele fica igual ao nosso, tá? A inteligência artificial tem a mesma capacidade que a nossa. O que muda é a velocidade, que ele processa muito mais rápido. Quantas vezes a gente tem aquela troca de informações? Ah, tal coisa era isso. Ah, não é bem assim. É uma outra marca, uma outra referência, tá? E aí vou aproveitar esse momento para falar de uma pergunta que foi me feita ali antes de começar, sobre como funciona a inteligência artificial, tá? Isso é muito importante vocês entenderem, para evitar que vocês tenham dificuldades ao utilizar. Regra número 1 de uso de inteligência artificial: ela não substitui ninguém. Regra número 2: ela não está 100% certa. Então, desconfiem. Por isso que nós não vamos ter substituição de inteligência artificial, dos humanos por inteligência artificial, porque ela não consegue acertar tudo, tá? Em termos técnicos, ela acerta cerca de 90%. As IAs mais poderosas, que não são a que nós usamos, GPT, Gemini, essas que nós usamos, acertam 75%. Isso quer dizer que vai vir erro. Como é que essas IAs funcionam na prática? Sabe quando você está digitando no seu celular uma mensagem e aparece a próxima palavra sugerindo para você, ou sugerindo terminar a palavra para você? Geralmente está certo, não está? Mas às vezes não está equivocado. Às vezes não é o que você quer escrever. E aqui a inteligência artificial ela funciona mais ou menos assim. Ela vai pensando e disparando palavras, tentando acertar o que você quer. Então você precisa ter expertise, conhecimento, revisar, estudar, saber o que está acontecendo. Inteligência artificial não é terceirização. Ah, agora eu uso inteligência artificial, mando lá e o resultado que vier é aquilo e pronto. Você precisa ter a sua análise para poder chegar no resultado que você precisa. Senão, você não consegue ter eficiência. Daqui a pouquinho você está errando porque você está usando os dados que a IA trouxe para você. Aí ela inventou um dado porque ela não tinha. Se você perguntar para a inteligência artificial se existe alguma coisa e não for muito radical na sua pergunta, ele inventa a resposta para vocês, para poder agradar você.
Então, cuidado com o que vocês perguntam. Se você for ali e perguntar assim, cara, estou pensando em montar uma pizzaria de pizza gelada, porque a galera gosta de comer pizza no outro dia. O que você acha? Ele vai dizer, ideia maravilhosa. Mas será que esse negócio funciona mesmo? Será que na prática vai ter alguém querendo comprar pizza gelada às 8 horas da manhã para tomar café? Ou será que o nosso hábito é só comer aquela que sobrou mesmo? Não é? Então eu preciso entender do mercado, estudar, ver. Às vezes é uma ideia genial. Se alguém tiver aí, eu quero royalties depois, né? Se der certo. Mas você precisa conhecer do segmento. Não é pegar o ok do Google e falar que está tudo bem. Certo, pessoal? Indo aí para a reta final. Então, o que ficou provado hoje? A IA não substitui liderança. Ela amplia a sua capacidade quando entra no lugar certo. Então, não é de qualquer jeito que você vai fazer o processo de implementar a inteligência artificial no seu negócio. Ferramenta sem contexto vira brinquedo, vira modinha, fazendo figurinha para zoar os colegas da empresa. O que você está fazendo? Não, estou trabalhando. Daqui um pouquinho tem um grupo lá, que o chefe não está, sempre tem, né? Toda empresa tem o grupo principal e o que exclui as lideranças, que é a rádio peão no WhatsApp, né? E lá está rodando as figurinhas do meme do colega que estava lá. Terceiro, vendas melhoram quando a equipe ganha padrão, clareza e rapidez para responder. Se eu tenho dúvida, eu pergunto para a IA. Quantas vezes no nosso dia a dia, o nosso colaborador, o nosso colega, o nosso liderado chega e fala assim, eu preciso de uma resposta. Aí você vai revisar o WhatsApp, tem meia hora que o cliente está esperando a resposta porque ele não sabia. Aí você não estava lá na hora para responder, você estava atendendo um outro cliente, você estava atendendo uma outra pessoa da sua liderança e o cliente ficou lá esperando. Enquanto isso, quando você vai responder, ele fala, já comprei em outro lugar, eu estava com pressa. Então você pode ter uma IA ajudando você nesse processo para agilizar e potencializar as suas vendas. Quarto, a gestão melhora quando dado vira ação corretiva e vira uma agenda objetiva. Então eu olho os números e falo, o que está acontecendo? A venda caiu. Por que caiu? Peço para a IA me ajudar a identificar padrões, o que está acontecendo, porque ela analisa milhares de dados. Você imagina uma empresa que faz 1000 vendas por semana. Aí você, gestor, querendo olhar o gráfico, querendo olhar na planilha, o que aconteceu que a venda caiu. A IA faz isso para você em 5 minutos. Aí você pede, quais são os padrões? O que aconteceu aqui? Quem que foi um cliente que comprou muito? Porque às vezes deu um pico de venda. Olha a semana passada, aí você vê que chegou um cara lá e chutou o pau da barraca, né? Recebeu visita e pediu 20 pizzas. Cara, quem que faz isso todo dia? Ninguém. Aí deu um boom de venda. Na outra semana não está vendendo mais. O cara chegou lá e comprou um monte de coisa que não é dentro do ciclo. A IA consegue achar isso rapidamente para você, olhando dados precisos. E por último, resultado começa com um caso pequeno. Não adianta você chegar amanhã lá e falar, agora nós vamos implantar inteligência artificial aqui na empresa inteira. Tá? Você vai começar com pequenos passos para consolidar, para ver o que é importante, ver quem são as pessoas lá dentro da gestão que estão abertas a ajudar e apoiar você nesse processo.